Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, como já falamos, como temos falado durante esta semana, é sempre um relato do dia da ressurreição. Então, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, isto é, naquele mesmo domingo, só que não mais pela manhã, como até então os relatos que nós ouvimos. Agora é no cair da tarde, mas naquele mesmo dia da ressurreição. Diz aqui que os discípulos, 2 discípulos, os chamados discípulos de Emaús, iam para um povoado, saíam de Jerusalém e iam para Emaús, e estavam conversando sobre tudo aquilo que havia acontecido. Estamos aqui no Evangelho de Lucas. Até então estávamos ouvindo o Evangelho de João. Então eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido. E um peregrino, Jesus, mas que eles não tinham reconhecido, um peregrino se aproxima deles e começa a conversar com eles. E diz aqui no versículo 16, Lucas capítulo 24, versículo 16, os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Estavam abatidos, estavam desanimados. Então continua, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e disseram: tu és o único peregrino aqui que não sabes o que aconteceu? Percebem aqui, meus santos, eles não reconhecem Jesus, eles estão com um semblante triste. Por quê? Porque eles sofreram uma decepção. Eles esperavam, versículo 18, diz aqui: tu és o único que não sabes o que aconteceu? E Jesus pergunta: o que foi? Os discípulos disseram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Isto é, eles tinham uma expectativa, eles esperavam uma coisa e aconteceu uma totalmente diferente daquilo que eles esperavam, e diante daquela decepção, eles perderam a fé, eles caíram no desânimo. Meus irmãos, infelizmente, se nós não tivermos uma fé fortalecida, uma fé firme, uma fé que não é condicionada a acontecimentos. O que é uma fé condicionada a acontecimentos? Ora, se as coisas acontecerem mais ou menos segundo as minhas expectativas, a minha fé é firme, a minha fé é forte. Mas se as coisas fugirem ao meu controle, se as coisas não acontecerem conforme eu espero e eu desejo, eu desanimo, me entrego à tristeza, ao desânimo, à falta de fé. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles esperavam o quê? Que Jesus trouxesse a paz, a liberdade e a riqueza, a realeza novamente a Israel. Eles esperavam que Jesus fosse um Messias político. Em compensação, Jesus morre na cruz. Então isso foi uma frustração para esses discípulos, não apenas para eles, mas para todos os discípulos, inclusive para os apóstolos que abandonaram nosso Senhor. E dizem aqui então que eles se entregam à tristeza. Meus irmãos, é a morte de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, uma decepção amorosa,
uma dificuldade financeira, um problema de saúde, tudo isso pode abalar a nossa fé. Tudo isso pode fazer com que nós tiremos o olhar de nosso Senhor e deixemos de reconhecer a sua presença na nossa vida, a sua presença mesmo em meio aos nossos sofrimentos, decepções e dificuldades. Da mesma maneira aqui que aconteceu com os discípulos de Emaús, Jesus estava com eles e eles estavam tão ensimesmados, eles estavam tão fechados no seu próprio sofrimento, que não reconheceram nosso Senhor. Lembra que nós falávamos ontem e usávamos aquele trocadilho: quem chora não vê, e quem vê bem é porque não está chorando, que quando você chora, as lágrimas distorcem a realidade, né? Fisicamente falando, isso acontece. Você chorou, as lágrimas turvam, sem falar que nós tendemos a comprimir mais os olhos e às vezes até mesmo a colocar as mãos no nosso rosto. Então quem chora não vê. Isto é, o sofrimento, ele compromete a nossa visão. Se nós não tivermos uma fé fortalecida, o sofrimento ele comprometerá a nossa visão da realidade. Precisamos fortalecer a nossa vida de fé, a nossa amizade com o nosso Senhor, para que nós digamos com toda a fé: Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu creio em Ti. Senhor, eu creio em Ti, mesmo que as coisas aconteçam segundo as minhas expectativas, ou que as coisas pareçam sair totalmente do meu controle. Eu creio em Ti, eu quero crer em Ti, Senhor, em todas e quaisquer circunstâncias da minha vida. Isso é um exercício que durará a vida inteira, porque os acontecimentos na nossa vida vão nos testar a fé. Mas cuidado, não pense você que você vai perder a fé assim. Você deixa de ir à igreja, você diz assim: eu não creio mais em Deus, você grita blasfêmias para o céu. Que Deus livre você disso. Mas às vezes a perda da fé, ela é muito sutil. Você continua indo à igreja, você continua até mesmo fazendo as mesmas orações de sempre, mas com o coração entristecido, com o coração amargurado, com um fel, uma amargura escondida no coração, que você não tem coragem de gritar e jogar diante de Deus, mas que você traz aquilo no seu coração. Eu esperava que Deus me fizesse isso, e Ele me fez aquilo. Eu não esperava que Deus deixasse isso acontecer, e Ele deixou. E você continua indo à igreja, você continua usando a camisa Jesus, você continua tendo o nome de Jesus nos lábios, quando na verdade não existe mais aquela fé verdadeira no seu coração que diz: Jesus, eu quero o que Tu queres, como quiseres, quando quiseres, seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu não compreendo, Senhor, os teus quereres, eu não compreendo, Senhor, os teus caminhos, mas eu creio no teu amor. Precisamos, meus santos, crescer nesta fé, porque é exatamente a fé cristã. Porque se nós tivermos a pretensão de achar que teremos um manual de Deus, em que poderemos dizer: eu sei muito bem como é que Deus vai agir na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus entes queridos. Nós não sabemos. Nós só sabemos de uma coisa: Deus sempre age com amor, porque Ele é amor, e nada de diferente pode vir dEle.
Nós sabemos de uma coisa, que nele sempre podemos esperar e confiar, mas nós não sabemos como concretamente o amor de Deus vai se manifestar na nossa vida. Então, pelo amor de Deus, não tenhamos a pretensão de achar que, porque cremos em Deus, Ele nos colocará numa redoma de vidro e nada de triste nos acontecerá, que decepção alguma baterá à porta da minha existência. Baterá, meus santos. A cruz se fará presente e nós precisamos lutar contra a tentação da tristeza e do desânimo, que são sentimentos. Padre, quer dizer então que quem tem fé não se entristece? Se entristece, mas quem tem fé não se entrega à tristeza, porque a tristeza é um sentimento, então nós não temos este domínio sobre os nossos sentimentos. Quer dizer, Padre, que quem tem fé não desanima? Desanima, mas não se entrega ao desânimo. Quer dizer, tem que ter um ato de vontade, sempre sustentado pela graça, iluminado pela minha inteligência, iluminada por sua vez pela fé, que diz: eu não vou me entregar ao desânimo, eu não vou me entregar ao desespero, eu não vou deixar a tristeza tomar conta do meu coração, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus está comigo, não obstante eu não o sinta, não obstante eu não o perceba, Deus está comigo, Ele é amor, e eu quero permanecer com Deus. E se você, meu santo, minha santa, se você está em estado de graça, se você está procurando Deus, saiba que independentemente dos seus sentimentos, tudo concorrerá para o seu bem. Pois bem, voltemos então aqui. Estão ali os discípulos de Emaús caminhando, entristecidos, com o rosto entristecido, decepcionados com Jesus. Versículo 21, nós esperávamos que Ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres nos deram um susto, quer dizer, eles nem acreditaram nessa história, né? Nos deram um susto, vieram dizendo que ele tinha ressuscitado, que o corpo dele não estava lá, mas os nossos também foram lá, os homens foram lá e viram só o sepulcro vazio. A ele ninguém o viu. Versículo 24, a ele porém ninguém o viu. Então, vai então Jesus, aí Jesus dá uma chamada, né? Com muito jeito: como sois sem inteligência e lentos para crer. Meus irmãos, esta palavra se aplica a todos nós, que cada um aqui pense no seu desânimo, que cada um aqui que está ouvindo, ou que vai ouvir esta homilia, que cada um aqui aplique a si: meu santinho, como você é retardadozinho, né? Como você é, que fé xoxinha, que fé pequenininha. Se Nosso Senhor falasse santinho e xoxinho, se Nosso Senhor fosse nordestino, Ele é brasileiro, se Nosso Senhor fosse nordestino, Ele ia dizer: meu santinho, sua fé é muito xoxinha, crê em Deus Pai, na primeira dificuldade você já perdeu a fé, você não compreende que isso está na Escritura. Quer dizer, estava na Escritura que o Messias, que o servo do Senhor haveria de sofrer. Lembra que nós meditamos durante a Semana Santa os cânticos do servo sofredor? Eles conheciam as Escrituras, mas não obstante isso, eles desanimaram. E nós conhecemos as Escrituras e conhecemos os santos, isto é, nós conhecemos aqueles que viveram a Escritura. Nós conhecemos as Escrituras, o Antigo Testamento, nós conhecemos todo o Novo Testamento, a história dos mártires, nós conhecemos a vida de Jesus, e quando a cruz nos aparece, a gente perde a fé. Quer dizer, se esta palavra
já foi firme para os discípulos de Emaús, quanto mais para nós, que conhecemos muito mais do que os discípulos de Emaús. Muito mais. Mesmo assim, desanimamos na fé. E Jesus então, como misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão, Ele vai explicar as Escrituras. E diz aqui, versículo 27, e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Fez uma longa catequese. E mesmo assim, embora depois eles vão dizer, o nosso coração ardia, tinha um comichão, mas eles não tinham crido ainda não. Eles só foram crer quando Jesus entra na casa deles e parte o pão. Vocês lembram que essa expressão partir o pão é uma expressão eucarística. Quando Jesus então celebra, quando Jesus parte o pão, eles percebem que é o Senhor. É numa Eucaristia que os olhos deles se abrem. Mas é interessante, meus santos? Enquanto a Maria Madalena, que também estava desanimada, mas estava desanimada porque ela muito amava. Esses discípulos estavam desanimados porque pouco criam. Enquanto para Maria Madalena bastou uma palavra, Maria, para os discípulos de Emaús não bastou uma catequese inteira. Jesus explicou desde Moisés, passando pelos profetas, explicando tudo, e eles ainda não se deixaram convencer. Mas, meus irmãos, o Senhor é paciente, e Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E se você, meu santinho, não se cansar de Deus e não abandoná-lo, Ele não se cansa de você, nem vai abandonar você. Recomece, apresente a nosso Senhor a sua dureza de coração, apresente a nosso Senhor a sua fé pequenininha, apresente a nosso Senhor a sua fragilidade espiritual, que na primeira dificuldade você desanima, que na primeira cruz, doença, humilhação, decepção, problema financeiro, morte, não sei qual é a cruz na sua vida, mas que na primeira dificuldade você desanima, apresente isso a Jesus, diga: Senhor, eu sou pior do que os discípulos de Emaús, porque, Senhor, eu já tive muito mais do que uma catequese inteira, já tive muito mais do que um partir o pão, porque de quantas missas já participamos, e olha o nosso coração como ainda continua. Mas peçamos a Ele novamente a graça de recomeçar, a graça de uma fé firme, a graça de aproveitar as situações difíceis da nossa vida para amá-lo ainda mais, para dar essa alegria a nosso Senhor, para que, meus irmãos, a ressurreição de Cristo não seja apenas um evento acontecido em Cristo, mas uma realidade também acontecida em nós, que nós tenhamos uma alma ressuscitada, um coração ressuscitado, uma capacidade ressuscitada de amar a Deus, uma fé ressuscitada, para que aquilo que Jesus nos alcançou na cruz, seja vivo e eficaz nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.